Olá, meus amados, queridos irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aí, depois da hora que vocês verem esse vídeo. Desde já agradeço àqueles que se inscreveram no nosso canal, curtiram nossa página. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Olha, eu venho aqui pedir desculpa, né? Porque eu tô rouca. Esse tempo seco, sem chuva, não tem umidade no ar. E a gente que tem um pouquinho de alergia, a gente acaba sofrendo um pouquinho, né? Mas pela honra e glória do Senhor, eu tô de férias, aí em casa é tudo diferente, né? E falando em férias, hoje é o meu segundo dia de férias, é o meu terceiro dia de férias. Meu esposo ele trabalha numa empresa de vigilante. E você sabe que essas empresas eles falam entre si, né? Pela honra e glória do Senhor, meu esposo é uma pessoa muito responsável. Tanto que ele tem, assim, graças a Deus, ganhado prestígio sobre isso. E as pessoas confiam muito no trabalho dele. Pede indicação e tal, né? Eu trabalho no comércio, porém eu trabalho como uma fiscal de loja. É tipo uma pessoa que vai prevenir ali, prever um roubo, aliás, um furto, né? Não um roubo, lógico, prever um furto, alguma discussão, etc. Então, eu tenho até o curso e tal, né? Aí eu tava aqui em casa esperando ele pra vir almoçar e ele me ligou. Por que eu tô contando essa história? Porque tem todo um enredo aí pra chegar onde que eu quero chegar, na palavra do Senhor. Aí ele me ligou, perguntando se eu queria ir, né? Falei assim, vou, é poucas horas e tal. Desculpa, gente. E fui, tomei banho aqui, comi alguma coisa e fui. Cheguei, era assim, um local do estado, né? Não é do governo e tal, muito tranquilo, sossegado. Uma pessoa que conseguiu ir por causa de um problema pessoal e eu fui lá só pra não ficar ali sem ninguém para atender, né? Para receber as pessoas. Mas tudo tem o propósito do Senhor. Quando eu sentei na cadeira, na mesa dessa pessoa, dessa moça, eu olhei pro meu lado esquerdo e tinha uma Bíblia. Aí você fica ali, né? Senhor, eu abro, não abro, né? Não estou fazendo nada de mal, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Aí eu olhei, eu não vou abrir não, vou mexer. É sempre aquele louvor estava no meu pensamento, clamo ao Senhor. Nas ruas vou clamar o nome do Senhor. Agora eu não me recordo bem, mas esse louvor ficou, sabe, no meu pensamento. Clamar ao Senhor. Eu fiquei com esse louvor, né? A letra é linda, uma melodia é linda. Aí eu falei assim, todo lugar que eu colocar meu pé, eu vou clamar ao Senhor, eu vou levar o nome dele. E isso mais cedo eu tinha conversado com meu irmão, e meu irmão me elogiando pela minha mudança, né? E falando assim, olha, minha irmã, onde você for, continua falando da palavra de Deus, continua levando a palavra. E assim, que nem meu esposo nem eu, a gente tá esperando isso. Foi assim, né? Um estalar de dedo, o chefe da empresa ligou para ele, pediu indicação e ele me indicou, né? Naquele momento, na pressa ali. Então, quando eu cheguei nesse prédio, que eu sentei lá, que eu vi a Bíblia, eu falei assim, eu não vou mexer.
vou abrir a Bíblia online. Aí não saiu nada a ver. Josafá morre e seu filho rebelde, né? Que era neto de Acabe, que fez aos olhos do Senhor maldade, né? Com a idolatria e tal. Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Aí veio aquele conselho interno, né? Que só quem ouve, só pessoa espiritual para saber. Aí a voz falou assim, ó, não é para ler no celular, é para ler na Bíblia. E abre os últimos livros. Meu Deus. Aí eu não resisti, fui abrir, falei assim, já sei que eu vou fazer. Eu vou abrir a Bíblia e vou ler no meu celular, né? Pra não ficar mexendo. Abri, gente, e saiu em 1 João. Que eu olhei, era o 24, não, eu estava do lado esquerdo, Lucas, o último capítulo, e do lado direito, João, primeiro capítulo. E eu não conheço a Bíblia inteira, pela honra e glória do Senhor, eu vou conhecer o nome de Jesus, eu tenho essa sede. Aí eu fui ler no meu celular. E para quem os irmãos e as irmãs que conhecem a Bíblia mais que eu, vai saber qual que é o capítulo. É 1 João. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha, gente, estou arrepiando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí eu continuo lendo, gente. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de que eu dizia, o que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do mundo que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és? Pois, és tu Elias?
e disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e lhe perguntaram, os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com a água, mas no meio de vós está quem vos não conheces. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre ele que vereis descer o Espírito, e sobre ele repousa, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aí o que eu entendi, né? Porque eu coloquei a mão na Bíblia da moça e levei meu pensamento ao Senhor e falei: onde eu colocar o meu pé, eu vou levar a palavra. Eu vou elevar o Senhor, eu vou clamar o seu nome, vou honrar o nome dele. Aí até a criança dela tá doente, eu orei, né, em pensamento, assim, que uma oração simples, gente, verdadeira, vale mais do que, sei lá, meia hora de oração, que isso agrada a Deus, né. Então, quando eu li o capítulo inteiro, eu falei assim: gente, é isso que Deus quer. Ele não é que Ele quer, né? Isso é a vontade dele. Mas a gente, com a nossa teimosia, fazemos a nossa vontade, que é errada. E João Batista aqui, ele estava preparando o caminho para Cristo. E preparando o que ele estava falando. Ele estava falando que ele era verbo, depois o verbo se fez Deus, e o verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então Cristo já existia mesmo antes que tudo existisse. Ele já acompanhava o nosso Senhor, nosso Donai. Então, ele se fez carne e habitou aqui conosco. E esse Deus é vivo, Jesus Cristo é vivo, pela honra e glória do Senhor. Mas, eu te pergunto, você acha que Cristo precisava de alguém para ele lhe preparar o caminho?
Ele não precisa, ele quer. Ele quer que a gente fale dele, mesmo que o João não conhecia. João viveu pela fé, não pelo que ele viu. Ele, posso dizer que foi sonho que o Senhor deu para ele, dizendo que quando ele visse o homem e sobre ele esse espírito em forma de pomba repousar, esse era o Filho unigênito de Deus. Deus sempre ele vai te dar um sinal diferente para que você entenda assim, esse é, aquilo não é. Mas nosso compromisso, a nossa missão é preparar esse caminho. E aqui, depois que eu li até o capítulo, versículo 34, aí aqui já começa os primeiros apóstolos de Deus. E quando João ficava batizando nas águas, André, ele ficava ali, porque eles tinham sede de descobrir quem que era o Messias, esse que Moisés falava. E ele sabia que Messias ia vir, Messias ia aparecer, eles até achavam que era João, e João negava, não sou eu, porque Deus já tinha dado a visão para João que quando o Filho unigênito aparecesse, o Espírito Santo ia repousar sobre ele como uma pomba. Então esse era um sinal, e João sabia desse sinal. Então ele atraía a multidão. João, para quem conhece, era um homem que não tinha uma casa, uma tenda, conforto algum, mas ele estava lá no deserto, preparando o caminho de Jesus Cristo, falando de Cristo para todo mundo, mesmo não vendo, mesmo não conhecendo, nem sabendo como que era sua face, seu rosto, suas vestes. Gente, nós que temos o privilégio de conhecer a história de Cristo, de saber dos seus milagres, das suas maravilhas, a gente tá acomodado, não fala. Lógico que tem aqueles que não querem ouvir, mas a nossa parte a gente faz. A nossa parte é essa, em levar, né, com sabedoria, a gente tem que ter um jogo de cintura, ser um pouco sensato, lógico, que nem todos querem, nem todos acreditam, nem todos estão dispostos, mas a sua parte será essa, preparar o caminho para Jesus Cristo, para sua segunda volta. Não digo como João, né, que a gente não faz tem como fazer, mas falando do Senhor, como que Ele é o único que a gente, é o único caminho, né? Qual que é a ponte para você chegar a Deus? É Jesus Cristo. Quem não vai ao Filho não conhecerá o Pai. Eu venho aqui com minha humildade, meu jeito de falar, em ler, em explicar, porque eu queria partir isso com vocês, o que aconteceu comigo hoje. Foi coisa assim, gente, de 2h30 que eu fiquei lá no lugar e Deus falou comigo naquele lugar. Se onde que eu for, eu vou levar o seu nome. Pode ser onde for, na casa, na rua, nos meus familiares, meus parentes, porque eu, graças a Deus, eu e meu esposo, a gente tem esse amor pela vida de Cristo, pela história de Cristo, por Deus, e a gente fica com vontade de levar mais e mais
história. Eu falei assim, gente, para, é só Cristo que salva. Vai buscar o caminho do Senhor, se converte a Jesus Cristo, vai por esse primeiro amor, esse amor que não te decepciona. A gente não tem ideia quanto, as pessoas não têm ideia, nós não temos ideia quanto é esse amor que Cristo tem por nós, nossa, infinito. E uma coisa tão simples, a gente só prepara o caminho, falar de Cristo com amor, com verdade, com intimidade. E eu quero ler para você pelo menos um finalzinho aqui que eu acho muito interessante, né? Acho que a hora que Natanael, acho que Felipe chama Natanael. Aí Felipe, alguma amizade com Natanael, ele vai falar, Messias, né? E Felipe, no dia seguinte, esse já é o capítulo 43. Aqui Jesus já tinha chamado o irmão de André, que era Simão Pedro, né? E Felipe já estava com ele. E Felipe, muito feliz, queria passar para o seu amigo Natanael. No dia seguinte, o capítulo 43, no versículo 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Felipe, disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, eu te vi eu sentado tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus falou para ele, né? Respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Então tem gente que precisa ver, tem gente que precisa ouvir alguma coisa ali que só você tá ali, tá você sozinho. Ah, mas quem te disse, né? Então, o nosso problema é que a gente precisa de uma confirmação. Nosso problema é que a gente precisa que a pessoa venha que te traga uma palavra. Ai, eu preciso de uma palavra. Que Deus está me ouvindo. Que Deus sabe de coisas que só eu sei e usa alguém para falar. Mas a gente não quer preparar o caminho para Cristo. A gente não quer. A gente fica ali só naquela preguiça. A gente fica ali, perde a oportunidade de ganhar alguém para Cristo. Conta pelo menos sua história, sua mudança. Olha, eu era assim. É uma sementinha.
prepara aquele terreno, aduba bem aquele terreno. Quando você tacar aquela semente, ela vai nascer, vai ter uma árvore linda com muitos frutos. A gente tem que fazer a nossa parte. Pessoa recebendo não, nossa parte. Que aí o problema é da pessoa, né? A nossa. Então, meus amigos, não ficar um vídeo muito comprido, é o que aconteceu comigo hoje. Nesse pouquinho tempo que eu fiquei nesse prédio. E eu até falei pro meu esposo fazer um vídeo. Parte isso com vocês. Que Deus, Ele simplesmente testifica aquilo que já está no seu coração, né? É a coisa que a gente quer. Ai, nossa, se alguém falar isso, eu vou saber que é Deus que está falando comigo. Aí se chegar uma pessoa que libera uma palavra para mim, eu vou saber. Às vezes o Senhor fala diretamente com a gente não entende. A gente precisa que alguém com a voz do Cid Moreira, que isso, não. Um simples movimento ali, eu falei assim, nossa. E a hora que eu queria ler, eram umas coisas que estão acontecendo comigo, mas tipo assim, Senhor, que sobre, eu vou citar um exemplo para vocês, trabalho, uma mudança de trabalho, que era aquilo ali que eu estava buscando, mas não era. Se eu estava orando, falando assim, vou clamar o seu nome onde eu for, vou clamar o seu nome onde eu for, clame na rua, em nome de Jesus Cristo. Aí ele veio com essa palavra, João, 1º capítulo inteiro, prepare o caminho de Cristo, que Ele está voltando. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Que esse mês de junho seja melhor que o mês de maio. Fica com Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Um abraço e fica com Deus.